Controle emocional. Aprender apenas esta lição o levará para a maior parte do caminho para o domínio das outras 4. Pense nisso. Por que deseja emagrecer? É só para ter menos gordura no corpo ou é por causa do modo como pensa que se sentiria caso se livrasse dos quilos indesejados, ganhando mais energia e vitalidade, tornando-se mais atraente para os outros e projetando sua confiança e autoestima até a estratosfera? Praticamente tudo o que fazemos é para mudar o jeito como nos sentimos. Só que a maioria das pessoas tem pouco ou nenhum treinamento para fazer de maneira rápida e efetiva. É assombrosa a frequência com que usamos a inteligência à nossa disposição para ingressar em estados emocionais áridos, esquecendo os incontáveis talentos inatos que cada um de nós possui. Muitos se entregam à mercê de eventos externos sobre os quais podemos não ter controle, deixando de assumir o comando das nossas emoções e confiando apenas em doses rápidas de curto prazo. De que outra maneira poderíamos explicar o fato de que, embora menos de 5% da população mundial morem nos Estados Unidos, consumimos mais da metade da cocaína do mundo? Ou que o orçamento militar americano, que alcança a casa dos bilhões de dólares, é igualado pelo que se gasta com álcool? Ou que 15 milhões de americanos sejam diagnosticados a cada ano clinicamente deprimidos e que se gaste mais de 500 milhões em receitas da droga antidepressiva chamada Prozac. Neste livro, você descobrirá o que o leva a fazer o que faz e os gatilhos para as emoções que experimenta com mais frequência. Receberá um passo a passo para mostrar como identificar as emoções fortalecem e que sentimentos enfraquecem, e como usar ambos a seu favor para que as emoções não se tornem um estorvo, e sim um instrumento poderoso para ajudar você a desenvolver o seu mais alto potencial. E lembra, né? Ele já começa falando das emoções. Por quê? Porque ele fala que quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, que é a inteligência emocional, que é a nossa criança interior, ele levará a gente a maior parte do caminho para que a gente possa dominar as outras 4 áreas que vão vir a seguir. Então, olha só o quanto que a gente sentir as nossas emoções, aprender a lidar com as nossas emoções faz a diferença nos nossos resultados. Então, o 2, controle físico. Vale a pena ter tudo com que você sempre sonhou, mas não dispor da saúde física para desfrutar? Você acorda todos os dias se sentindo energizada, cheia de vigor e pronta para dar início para um novo dia? Ou você acorda se sentindo tão cansada quanto na noite anterior, cheia de dores e ressentimento por ter que começar tudo de novo? O seu atual estilo de vida te converte numa estatística? 1 em cada 2 americanos morre de doença coronária. 1 em cada 3 morre de câncer. Para usar uma frase do médico Thomas Moffat, estamos cavando nossas sepulturas com os dentes. Quando enchemos o corpo de alimentos nutricionalmente vazios, cheio de gorduras, envenenamos o nosso organismo com cigarros, álcool e droga e sentamos passivamente diante dos aparelhos de televisão. Esta segunda lição te ajudará a controlar a sua saúde física, a fim de que não apenas tenha boa aparência, mas também se sinta bem e saiba que está controlando a sua vida em um corpo que irradia vitalidade e permite que alcance o sucesso desejado.
Vizinha, eu trago muito para vocês isso. De nada adianta você realizar o que você sempre sonhou se você não tiver a saúde física para desfrutar, né, desse seu sonho. Então vamos ao terceiro, que é o controle dos relacionamentos. Além do domínio das próprias emoções e da saúde física, não há nada que eu possa imaginar como sendo mais importante que aprender a controlar os seus relacionamentos, sejam eles românticos, familiares, profissionais e sociais. Afinal, quem quer crescer, aprender e tornar-se bem-sucedida e feliz sozinha? Ninguém, né? Esta terceira lição vai te revelar os segredos que permitem criar relacionamentos de qualidade. Primeiro com você mesma, depois com os outros. Primeiro com você, depois com os outros. Você começará por descobrir o que valoriza mais, quais são as suas expectativas, as regras pelas quais conduz o jogo da vida e como tudo isso se relaciona com os demais jogadores. Depois, quando adquirir o controle desse talento tão importante, aprenderá como ligar-se com as pessoas ao nível mais profundo e como ser recompensada com algo que todos nós queremos experimentar. A sensação de ter contribuído, de saber que fazemos a diferença na vida de outras pessoas. Descobri que, para mim, o relacionamento com o próximo é o maior dos recursos, porque ele abre as portas a todos os outros meios que eu preciso. O domínio desta lição lhe dará meios ilimitados para crescer e contribuir. Vizinha, mas de nada adianta você querer se relacionar bem com o outro se você não se relaciona bem com você mesma. Porque se você não consegue nem empatizar com você, com as suas emoções, com os seus perrengues, como é que você vai fazer isso com o próximo? Então, sempre comece em nós. O quarto, controle financeiro. Ao chegar aos 65 anos, a maioria dos americanos está completamente falida ou morta. Dificilmente será isso o que visualizamos ao pensarmos na aposentadoria. No entanto, sem a convicção de que você merece desfrutar de bem-estar financeiro amparada por um plano viável, como será possível transformar em realidade aquilo que foi imaginado com tanto gosto? A quarta lição deste livro ensina você a ultrapassar o seu objetivo de mera sobrevivência no outono da vida e até mesmo no agora. Por termos a boa sorte de viver numa sociedade capitalista, cada um de nós tem a capacidade de concretizar o que sonha. No entanto, a maioria sofre continuamente pressão financeira e costumamos fantasiar que ter mais dinheiro aliviaria essa pressão. Isso não passa de uma grande ilusão cultural. Posso assegurar que quanto mais dinheiro se tem, mais pressão financeira se sente. E isso é total, vizinhas, porque assim, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a nossa missão está indo para o mundo. Então, mais famílias dependem da missão, porque as nossas empresas vão crescendo, os nossos projetos vão crescendo, e isso vai fazendo com que outras pessoas se conectem com a nossa missão e vivam através dela, que são os funcionários. Então, por exemplo, quando meu hortifruti cresce, eu tenho que contratar mais pessoas. Quando eu contrato mais pessoas, cresceu o faturamento, mas também cresceu a minha responsabilidade em estar ali organizando a empresa da melhor forma para honrar com o que é necessário para cada um dos funcionários. A chave não é a mera caçada à fortuna, mas sim a troca de convicções e atitudes quanto ao dinheiro, de modo a passar a considerá-lo um recurso para contribuir no sentido que se deseja, e não como um fim em si, ou como a própria felicidade. Ou seja, o dinheiro, ele não é
o nosso servo, ele é o nosso escravo, ele nos serve e não a gente serve ele. Então sai daquele lugar de pegar e ficar falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não é para mim, isso é caro. Quanto mais você fala isso, mais você afasta o dinheiro de você, mais você afasta ele de tudo aquilo que você deseja realizar na sua vida. E para moldar um destino financeiro de abundância, você primeiro aprenderá a mudar o que causa escassez em sua vida e depois como experimentar numa base sistemática os valores, as convicções e as emoções essenciais para se atingir a riqueza, conservá-la e expandi-la. Aí então você definirá seus objetivos e dará forma a seus sonhos, com o olhar na aquisição do mais alto nível possível de bem-estar, enchendo-o de paz de espírito e libertando-o para guardar com ansiedade e animação todas as possibilidades que a vida tem a oferecer. O quinto é o controle do tempo. Obras-primas exigem tempo. No entanto, quantos de nós sabemos realmente como aproveitar o tempo? Não estou falando de administração do tempo. Estou falando em pegar o fator tempo e manipulá-lo, distorcê-lo, para que se torne seu aliado e não seu inimigo. Esta quinta lição lhe ensinará, antes de mais nada, como as avaliações de curto prazo podem levar o sofrimento a longo prazo. Você aprenderá como tomar as decisões verdadeiras e como controlar seu desejo para uma gratificação instantânea, concedendo assim o tempo necessário para que suas ideias, criações sejam totalmente realizados. Depois aprenderá como projetar os mapas e as estratégias necessárias para dar seguimento à sua decisão, tornando-a realidade, com a disposição de uma ação maciça, a paciência para esperar pela passagem do tempo e a flexibilidade para mudar sua abordagem como uma frequência que se fizer necessária. Uma vez tendo dominado o tempo, você entenderá como é verdade que a maioria das pessoas superestima o que realizou em um ano e subestima o que pode realizar em uma década. Vizinho, isso é tão fundamental, principalmente quando a gente está falando sobre a nossa saúde e sobre o dinheiro, que são as áreas de resultado, né? O quanto a gente na criança emocional começa e para porque a gente quer resultados rápidos. E esses movimentos, né, de curto prazo, eles vão levando a gente a um sofrimento de longo prazo, porque a gente começa e para. E quando a gente vê, a gente está 2, 3, 5 anos falando que vai investir, falando que vai emagrecer, falando que vai ficar mais disposta, e isso só vai piorando, né? Aquela promessa que a gente faz e não cumpre. Então, não partilho estas lições com você para dizer que tenho todas as respostas ou que a minha vida tenha sido perfeita ou tranquila. Claro que tive minha parcela de desafios, mas com tudo pelo que passei, consegui aprender, persistir e vencer ano após ano. Cada vez que enfrentava um desafio, usava o que tinha aprendido para elevar a minha vida a um outro nível. E como o meu nível de domínio nessas 5 áreas continua a se expandir. Ou seja, ele não chegou num patamar, né? Ele chega onde ele quer, ele vai para o próximo nível naquela área. E assim vai indo. Essa é a nossa evolução. Mas viver o meu estilo de vida pode não ser a resposta para você. Meus sonhos e objetivos podem não ser os seus. Acredito, contudo, que as lições que aprendi sobre como transformar os sonhos em realidade, como pegar o intangível e torná-lo real, são fundamentais para atingir qualquer nível de sucesso pessoal e profissional.
Escrevi este livro para que seja um guia, um manual destinado a aumentar a qualidade da sua vida e a satisfação que você pode retirar dela. Embora seja evidente que eu sinto muito orgulho do meu primeiro livro, Poder Sem Limites, e como o impacto que causou em tanta gente no mundo, sinto que este livro poderá lhe proporcionar algumas novas e singulares noções de poder que podem te ajudar a elevar a sua vida ao nível seguinte. Vamos rever alguns fundamentos, já que a repetição é a mãe da habilidade. Desse modo, espero que este venha a ser um livro que você lerá muitas vezes, um livro ao qual voltará e utilizará como um instrumento a fim de acionar a si mesma e a encontrar as respostas que já existem dentro de você. Mesmo assim, lembre-se de que, ao ler este livro, não precisa acreditar ou usar tudo o que ele contém. Aproveite as coisas que julgar úteis, ponha elas em ação imediatamente. Não precisa aplicar todas as estratégias ou usar todos os instrumentos descritos neste livro para promover as mudanças importantes. Todas elas, tomadas individualmente, têm potencial para realizar as mudanças. Usadas juntas, contudo, produzirão resultados explosivos. Eu, vizinha de coração, te oriento a colocar em prática o máximo de atividades possíveis para que você realmente viva esses resultados explosivos. Este livro está cheio de estratégias para alcançar o sucesso que você deseja, com princípios organizacionais inspirados em algumas pessoas mais poderosas e interessantes da nossa cultura. Tive a oportunidade excepcional de conhecer, entrevistar e tomar como modelo uma imensa variedade de pessoas com impacto e caráter incomparável. Nas páginas seguintes você encontrará não apenas os benefícios da minha própria experiência, mas também de milhares de livros, seminários e entrevistas que acumulei em alguns anos da minha vida, à medida que prossigo com o meu estimulante e continuado desafio de aprender a crescer um pouco a mais a cada dia. O objetivo deste livro não é apenas que você efetue a mudança em sua vida, mas também serve de base para te auxiliar a levar toda a sua vida para um outro nível, um novo nível. O foco está na criação de mudanças globais. O que quero dizer com isso? Bem, você pode aprender a efetuar mudanças, vencer um medo ou uma fobia, aumentar a qualidade de um relacionamento ou superar o seu padrão de procrastinação. Todas essas habilidades são incrivelmente valiosas. E se você leu Poder Sem Limites, já aprendeu muitas delas. No entanto, à medida que continua a leitura das páginas seguintes, descobrirá que há muitos pontos de alavanca em sua vida e basta efetuar uma pequena mudança para transformar literalmente todos os aspectos de sua vida. Este livro visa a lhe oferecer as estratégias que podem te ajudar a criar, viver e desfrutar a vida que você apenas sonha agora nesse momento. Neste livro, você aprenderá uma série de estratégias simples e específicas para atacar a causa de qualquer desafio e modificá-la com o mínimo de esforço. Por exemplo, pode ser difícil acreditar que apenas a mudança de uma palavra é a parte do seu vocabulário habitual que pode modificar imediatamente seus padrões emocionais pelo resto da sua vida. Ou que por trocar sistemicamente as perguntas que faz a si mesma, consciente ou inconscientemente, pode mudar a sua forma instantânea e o seu foco a partir daí as ações que realiza a cada dia. Ou ainda que por mudar uma convicção, será possível alterar o seu nível de felicidade. Contudo, você aprenderá nos capítulos seguintes
a dominar essa técnica e muito mais, a fim de efetuar as mudanças que deseja. E assim é com grande respeito que começa este relacionamento com você, quando juntos iniciamos uma jornada de descoberta e a concretização dos nossos mais profundos e verdadeiros potenciais. A vida é uma dádiva que nos oferece o privilégio, a oportunidade e a responsabilidade de retribuirmos com alguma coisa ao crescermos. Portanto, vamos começar a nossa viagem explorando.